Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22. Eu vou começar uma série hoje, está aí, Rô? Fácil? Eu vou começar uma série hoje sobre Apocalipse. Então, essas quintas de abril, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Eu sou formado em teologia, em bacharel em teologia, mas eu não domino escatologia como você pensa que deve ser. Embora você pense que o livro de Apocalipse é um livro escatológico, o livro mais escatológico da Bíblia é Daniel, não é Apocalipse. Amém? Então, a minha ideia aqui não é você ficar com medo, mas o Apocalipse, a igreja estará no céu, porque não deixa morrer quem é fiel, amém? Então, não é a ideia essa. A minha ideia não é deixar você com medo do Apocalipse. A minha ideia não é pensar que você precisa comprar uma arma e batalhar contra zumbis. A minha ideia não é você construir um bunker debaixo da terra porque virá o Apocalipse. A minha ideia aqui é a gente entender algumas expressões que a Bíblia vai dizer acerca do livro de Apocalipse. Então hoje eu queria começar essa série fazendo uma introdução ao livro de Apocalipse. E o capítulo 22, o verso 7, ele diz assim: eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas. E como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. O verso 10 diz assim: então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, pode entrar na cidade pelas portas. Amém? Então, a ideia do livro de Apocalipse é que ele é um livro selado e que trata coisas encobertas. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse ele é o oposto disso. Apocalipse significa ato de tornar descoberto, exposto, tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é clara. O verso 10 diz assim: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. As coisas que em breve devem acontecer mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. E o mais distante é visto como o que é transparecendo do que é imediato. A gente fica perdido em que o que está acontecendo e o que vai acontecer. O Cordeiro é o executor de tudo que deve acontecer. E há duas atitudes em relação à segunda vinda de Cristo. Primeiro, aqueles que se acomodam e diz: onde está a promessa da vinda dele? E segundo, aqueles que dizem assim: estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Alguns têm a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro que fala de catástrofes, tragédias e caos. Mas Mateus capítulo 24 é onde vai relatar as dores de parto para a volta de Jesus. É lá que está dizendo nação contra nação, reino contra reino e uma série de coisas. Em Apocalipse é a revelação de Jesus a João. Então o significado da palavra hoje, para nós, quando um pregador sobe no púlpito e diz: abre Apocalipse, a gente já falava: meu Deus, o que vai vir daí? Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Para a gente, como eu posso dizer para você, o sistema implantou na gente, Raul, que o Apocalipse é o filme que aparece zumbi. O Apocalipse é quando o mundo acaba, é quando vem uma chuva de vento, é quando uma chuva de terra, quando vem uma loucura, quando vem fogo, quando alguma coisa vem acontecer. E aí tem um Apocalipse. Para nós, quando falamos de Apocalipse, nós pensamos em caos. Por quê? Porque os filmes retratam o Apocalipse como um caos. Mas Apocalipse não fala de caos, fala do plano vitorioso e triunfante de Cristo com a sua igreja, porque ele está dizendo em Apocalipse que ele diz: e eis que destruirei Satanás com o sopro da minha boca, dizendo,
acabou. Então para nós, Apocalipse não fala de tragédia, fala de vitória. O título de Apocalipse é um livro aberto e não fechado. Ele está dizendo, não cele esse livro. Não cele as palavras dessa profecia, não feche ela, deixe ela aberta. A palavra Apocalipse significa descoberto, sem véu, revelação, não é especulação humana, é a palavra de Deus, o testemunho fiel. E ela vai revelar o plano vitorioso, triunfante de Cristo Jesus, da igreja dele. Então a vitória absoluta contra todos os seus inimigos. No livro do Apocalipse vai falar sobre a vitória de Jesus sobre a meretriz, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o dragão, sobre os incrédulos e sobre a morte. Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia, mas de uma vitória plena do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É como se a gente assistisse hoje o reprise do jogo de Brasil e Croácia. Você saberia que venceu por 3-1? Quem assistiu o jogo? Eu só sei que tinha um Vini Júnior por conta da Virgínia. Mas eu não sabia de nenhum jogador que tinha naquela seleção. Mas deixa eu te falar uma coisa. No dia do jogo a gente ficou, Brasil ganha, Brasil perde, Brasil... Se você assistisse hoje, como você ia assistir? Vamos ver os gols aí, né? Foi em 38 do primeiro tempo, em 70 do segundo. Eu nem sei que momento foi o gol. Mas, você já sei que vai ser em tal hora, tal hora e tal hora. O livro do Apocalipse retrata justamente isso. É como se Jesus estivesse dizendo, eu já venci, agora vocês só precisam ter calma, porque eu vou resolver essa parada toda. Então, quando nós falamos isso, Apocalipse é esse livro aberto, em que Deus revela o seu plano e propósito para a sua igreja. Gente, Apocalipse não é apenas a revelação das últimas coisas, sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. Apocalipse não fala de fatos, ele fala de uma pessoa. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus, e não apenas eventos futuros. Nós não podemos divorciar a profecia da pessoa de Jesus. Apocalipse não é a revelação de João, é a revelação da pessoa de Jesus. Aqueles que do mundo me destes, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. E no Apocalipse é o Pai quem revela Jesus, porque ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que deu-lhes para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então o Apocalipse não é sobre a revelação de João, é sobre a mostra de Jesus de fato. E como é que ele revela? Como o servo lavando os pés dos discípulos? É dessa forma que Jesus é revelado em Apocalipse? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro, é assim que ele é revelado em Apocalipse? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Como Jesus é revelado no Apocalipse? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados numa cruz? Não, absolutamente não. No livro do Apocalipse, ele é a revelação do noivo da igreja pelo Cristo glorioso. É no Apocalipse que está dizendo que os seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. É em Apocalipse que não está dizendo que os seus olhos estão inchados, mas são como chama de fogo. É em Apocalipse que os seus pés não estão presos na cruz, mas são como chama de fogo, como latão de bronze reluzente. Em Apocalipse, onde a sua voz não está rouca, dizendo, me dei de beber. Em Apocalipse, que a voz dele é como de muitas águas. Em Apocalipse, que as suas mãos não estão pregadas numa cruz, mas segura a igreja onipotente e anda no meio dos castiçais. É em Apocalipse que ele é revelado. Em Apocalipse em que o seu rosto não está desfigurado, mas brilha mais potente do que o sol. Então o objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela do fim, do tempo do fim. É revelar para mim e a você o noivo glorioso. A igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do Senhor. Então durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Durante a primeira vinda dele na terra, a glória dele estava encoberta. Ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2.
Ele esvaziou-se de toda a sua glória. Mas a segunda vinda de Cristo, sua glória será auto-evidente. Porque em Marcos diz assim, 14:61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Em Apocalipse 1, verso 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. João, o autor do livro de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6, Deus tem planos distintos aos seus servos. O Espírito Santo usou João para escrever o quarto evangelho, as cartas de Apocalipse. João, que está escrevendo Apocalipse, é o mesmo João do evangelho de João. É o mesmo evangelho das cartas que ele escreve. E aí o objetivo do evangelho de João é alertar as pessoas a crerem em Cristo. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para um tipo de pessoas, que eu não me lembro agora. Lucas para outros. João escreve para mim e para você. E estes, em João 20, diz assim, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. No Evangelho de João ele diz isso. Nas cartas, em 1 João ele diz o seguinte: é encorajar os crentes a ter certeza da vida eterna. E ele diz assim no capítulo 5: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Em Apocalipse, era alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo, porque ele diz assim no verso 20 do capítulo 22, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. O que o senhor está dizendo, pastor? Deus transforma tragédias em triunfo. A história nos conta que Domiciano, o segundo Nero, a história diz que ele é pior do que Nero, o segundo Nero, esse homem, Domiciano, ele arrogou para si o título de Senhor e Deus. E aí então Domiciano, ele pega João e ele baniu João para a ilha de Patmos. Ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor, era uma ilha onde só eram os presos de alta periculosidade ficavam lá. E aí Domiciano pega e manda João para esse lugar. Ao mesmo tempo que se fechava fisicamente em Patmos, ao mesmo tempo que um homem pega João e tranca ele numa prisão, enquanto homens, Tamires, trancam a gente em prisões aqui na terra, o céu abre uma porta de revelação e diz: escreve o que você está vendo, porque enquanto estão trancando você na terra, eu estou revelando o que eu vou fazer nos dias no céu. Então, ao mesmo tempo que alguém tranca ele fisicamente em Patmos, o Espírito Santo, o próprio Deus, revela a João o que irá de acontecer em breve. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada e pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação do noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus, da terra, e está no total controle da história da igreja. É como se estivesse dizendo para Jesus, para João, te fecharam aqui, João, mas fica tranquilo, porque eu continuo no controle de tudo, eu estou no controle de tudo. Apocalipse capítulo 1, verso 13 diz assim, entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Apocalipse 5, 5 diz, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Deus esclarece uns e confunde outros. Para Domiciano, ele estava confundindo, porque ele estava dizendo, estou prendendo João. Mas para Deus ele estava dizendo para João, eu estou abrindo uma porta de revelação para você, João. Escreve, porque você vai ver. Então o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Por quê, irmão? É como as parábolas, esclarece uns e confunde outros. Para a igreja era uma mensagem clara, mas para os ímpios era uma mensagem indecifrável. Você percebe que as pessoas pegam o Apocalipse e não conseguem entender o que está acontecendo aqui. E deixa eu te falar uma coisa, os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar do diabo como um ser maligno, em Apocalipse ele fala como um dragão. Em vez de falar do diabo como um ditador, ele fala como uma besta. Em vez de falar do diabo como um sistema sedutor, ele fala de uma meretriz, a Babilônia a grande.
Aí deixa eu te falar uma coisa, quem são os leitores do livro de Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia Menor, e eu e você. Percebe que no capítulo 2 ele começa dizendo já, escreve ao anjo da igreja, escreve para essas igrejas. Gente, deixa eu te falar, o número 7 é um número importante na Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, o número 7, ele aparece 54 vezes nesse livro. Em Apocalipse vai falar de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa completo, total. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. É por isso que o homem foi feito em 6 dias, o 7º foi descanso. Há um descanso para isso. O 7, todo mundo fala que é o número da perfeição. Mas o 7 representa o total, o completo. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Não havia só 7, mas ele escreve as 7 igrejas. Quando Jesus envia as cartas às 7 igrejas, significa que ele envia uma mensagem para todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que ele representa 7 períodos sucessivos da história. João escolheu as 7 igrejas para que elas servissem e representassem todas as igrejas. Então Apocalipse era para toda a igreja. Não é só para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, é para toda a igreja. Esse livro do Apocalipse é destinado a todos os cristãos e a todo tempo. Nós não podemos limitar o livro de Apocalipse a uma visão preterista. O preterismo é a metodologia mais popular para o exame de Apocalipse, não é uma visão futurista. Ele é um livro encorajador para todos os cristãos em todos os tempos. Esse livro deveria ser lido em voz alta em culto público, porque em Apocalipse 1, verso 3 diz assim, ó: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Há uma bem-aventurança para os que leem, para os que ouvem, praticam a mensagem desse livro. Para todas as igrejas, Apocalipse vai dizer que o Senhor anda no meio dos candeeiros. E ele tem uma palavra de exortação, mas também uma palavra de encorajamento. E ele está dizendo, vocês são vencedores. Ele desafia a gente a sermos vencedores. Então a mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com a curiosidade acerca do futuro. Apocalipse não está falando só de um futuro, irmão, está falando de agora também. Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia, do plano de Deus do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Daniel capítulo 10, verso 7, e Apocalipse 1, 17. Eles ficaram esmagados pela grandeza da manifestação do Senhor. É assim que nós devemos nos aproximar do livro de Apocalipse, como adoradores e não como acadêmicos. Nós não podemos nos aproximar de Apocalipse só com pensamento escatológico. É um livro de escatologia, está falando do futuro. Não, Apocalipse está falando de agora. Apocalipse está falando do hoje. O remetente do livro de Apocalipse usa uma saudação de encorajamento e não medo. Ele diz, graça e paz não é uma palavra de medo. Todo mundo que você sobe aqui no púlpito fala, graça e paz está assim, ninguém está pondo medo em você, pelo contrário, está te encorajando. Então ele está falando de uma doçura, de um encorajamento a uma igreja que vive, que passa pelo vale do martírio. Graça e paz são enviadas pela igreja, pela trindade do próprio Pai. O Pai, o Espírito e o Filho estão no completo controle da história. Num tempo de sombras e provas, eles enviam à igreja a sua graça e a sua paz. Ei, receba a graça e a paz do Senhor na tua vida, na tua família, na tua casa. E aí quando nós olhamos para isso, como é que a igreja, como é que a gente deve olhar para o noivo? Como é que a gente deve olhar para o noivo? Como a igreja deve olhar para o noivo? O capítulo 1, verso 5, diz assim, e diz Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Como nós devemos olhar para o noivo? Como a fiel testemunha. Gente, Jesus foi duramente, foi fiel duramente no todo o seu ministério. Você não vê um desvio de fidelidade de Jesus. Ele foi fiel em tudo.
Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento, da morte, ele diz assim, ó, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia vai dizer que ele é o primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. E a Bíblia vai dizer que ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito, porque o primeiro fala da fila. Ele puxa a fila e nós vamos logo atrás dele. Jesus abriu essa fila. É meio confuso dizer isso, mas Jesus matou a morte. Ele venceu a morte, ele matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Qual é o último inimigo do homem, gente? É a morte. É ali que acabou para todos. Jesus venceu a morte e disse, você crê em mim, como diz as Escrituras, vocês virão até mim e terão vida eterna. Então Jesus vence o maior inimigo do homem, que é a morte. Jesus venceu a morte. Uma igreja que está enfrentando um martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. Eu não quero colocar medo em você, eu não quero colocar medo do que pode acontecer no país, no Brasil, no mundo. Eu não quero pôr esse medo em você. Mas deixa eu te falar uma coisa, a noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si, porque o sumo sacerdote Jesus venceu a morte. Então a morte não está à nossa frente, a morte está atrás de nós. Tragada foi a morte, a Jesus foi dada a vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu agrilhão? Jesus venceu a morte. Então ele é o primogênito dos mortos. O verso 5 também vai falar sobre o soberano dos reis da terra. Gente, a igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes. Diante de quem tem todos os poderes, vão se dobrar diante dele, porque a Bíblia diz que todos vão se dobrar diante dele. Toda língua e todo joelho se dobrarão. Jesus está acima de Roma, Jesus está acima dos imperadores, Jesus está acima de reis e de rainhas, Jesus está acima de presidentes, Jesus está acima do STF, Jesus está acima de toda a lei. Ele é o poderoso das nações. Ele está acima de impérios, das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam seu poder. Ele é o rei dos reis. Como a igreja deve se posicionar diante do noivo? O verso 6 diz assim, do capítulo 1. E nós construiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando João vê a glória do noivo, ele prorrompe uma doxologia suprema diante da suprema glória de Cristo. E ele se encanta com o Cristo que é revelado. E o coração dele se derrama em adoração. Por quê? A igreja deve adorar o seu noivo. Por que devemos adorar Jesus? Primeiro, porque Ele nos ama. Que os nossos louvores não sejam louvores que venham colocar o homem ao centro, mas venham adorar Jesus no centro. Ele é o único digno de ser adorado aqui. A palavra precisa ser cantada, Ele precisa ser adorado nesse lugar. O verbo está presente no culto, o verbo se fez carne, o verbo está nesse culto. O amor de Cristo é algo que permanece para sempre. Ele nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim. Então Ele nos ama. Uma segunda coisa, Ele nos libertou dos nossos pecados. Isso fala de um ato de redenção concluída. O verso 9 diz assim, ó: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus, e do testemunho de Jesus. A versão King James diz que Ele nos lavou, Ele nos quebrou as amarras do pecado, nos limpou, Ele nos limpa. O que é maravilhoso é que Jesus nos amou quando estávamos sujos e perdidos, e depois nos libertou dessa escravidão. E aí ele continua no verso 5 dizendo assim: e nos constituiu reinos e sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa, Nasci, preste atenção no que o pastor vai dizer. A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor é nos construir reis e sacerdotes para Deus. Ele nos ama e nos levanta da lama e depois nos coloca uma coroa e mitra. Nós estávamos assentados com Cristo, nós já estamos, a Bíblia vai dizer que nós vamos julgar as nações e sentaremos com Ele em lugar celestial.
Nós haveremos de ser corregentes com Ele. E reinaremos depois com Ele. Nós somos um reino não apenas por Cristo reinar em nós, mas porque somos participantes do seu reinado. É o que eu disse, a nossa pátria não é essa, nós vamos morar no reino celestial com Ele. A mitra do sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha uma mitra na testa escrito assim, ó, santidade ao Senhor. Nós temos livre acesso a Ele, porque somos uma raça de sacerdotes reais. Deus constituiu você e eu sacerdote. O tema do livro de Apocalipse está registrado no verso 7 e no 8, que ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será, amém. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa é uma descrição da característica da sua vinda. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo à sua vinda. Ei, Nasci, preste atenção. Ele já veio como cordeiro, a ovelha muda. Agora ele virá como leão. Agora ele virá como aquele que venceu. Ele não virá mais como alguém que passou pelos pecados, teve sofrer por alguém. Não, todo sofrimento já foi tragado na cruz. Agora ele virá com todo o seu poderio, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, com tudo que há de vir. Quando anunciar a trombeta, os céus se abrirão e ele descerá para buscar a igreja, com todo o seu poderio e com toda a sua glória e com todo o seu esplendor. E todos verão a glória do Filho de Deus se manifestará na terra. Então a primeira vinda, a glória de Cristo não era alto e evidente. Ninguém viu a glória dele. Mas a segunda vinda virá. E aí a gente vai ver. E aí na segunda vinda a igreja triunfará com ele. Enquanto os seus adversários lamentarão, os ímpios não se converterão. O texto que eu li para vocês vai dizer, o injusto que seja mais injusto, o que está sujo que se suje mais. Mas ele diz, o que é santo se santifique mais, o que é justo pratique mais justiça. Como é que será essa vinda então? Como é que será a vinda do Filho do Homem? É uma vinda pessoal, uma vinda pública, uma vinda visível, uma vinda poderosa, uma vinda para o juízo. Há uma descrição das características daquele que vem. Essas características da sua identidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. O que o senhor tem a dizer, pastor, sobre o livro de Apocalipse? Hoje, nós temos uma visão da glória do noivo da igreja. A pergunta, cadê o Juan? Vem cá, Juan. A pergunta é o seguinte: nós temos honrado o nosso noivo? Como eu falei para vocês, ele não libertou a igreja para nada. Ele tem um plano para a igreja. Ele tem um plano para mim e para você. Nós estamos nos preparando para encontrar com ele? Será que nós somos as virgens prudentes que separou o azeite e está aguardando a vinda do noivo? Ou a gente são as imprudentes e as insensatas? Como é que estão as nossas lâmpadas? Cheias de azeite ou já se esvaziaram? O Apocalipse, o livro do Apocalipse não é para te deixar com medo. O livro do Apocalipse não é para deixar você amedrontado. O livro do Apocalipse não é para pôr medo sobre você. O livro do Apocalipse é para dizer para você: eis que em breve ele virá, sem demora, buscar a sua noiva. A pergunta que fica é o seguinte: nós estamos prontos ou não? Se Deus permitir, nesse mês de abril aqui, se Deus permitir, eu prego sobre o arrebatamento para vocês entenderem, para a gente construir esse entendimento do que Cristo quer falar sobre as cartas do Apocalipse, ou o livro do Apocalipse. Mas ele deixa muito claro, dizendo no verso 10 do capítulo 22, não celes as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo.
A pergunta hoje é o seguinte: se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Se a trombeta soasse agora, se a trombeta tocasse agora, sabendo você e eu que a morte foi tragada pela vitória, onde está a morte, Senhor Aguilhão? Que Jesus venceu a morte, que ao homem está condenado a morrer uma vez só, para onde nós iríamos? Eu quero que você reflita essa noite. Ah, pastor, está muito trânsito, ninguém conseguiu chegar, o trevo está parado desde 4 horas da tarde, está um caos em Guarulhos, está isso, aquilo. Gente, essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para quem veio. Talvez você está pensando aqui, fulano devia estar aqui, ciclano devia estar aqui, o outro fulano devia estar aqui, aquele desviado meu irmão. Não, é para a gente que está aqui. O verso 16 do capítulo 22, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber água de graça, da água da vida, vem. Se ele voltasse agora, para onde iríamos? Se ele voltasse agora, para onde iríamos? Parece loucura isso que eu vou falar para vocês, irmãos, mas eu me senti estrangeiro numa terra. É maluquice isso. É você estar num lugar onde o dinheiro tem valor, onde o imposto não é absurdo, onde você consegue comprar algumas coisas, onde você tem acesso a algumas coisas que você não tem aqui no Brasil. Eu falava com o pessoal da minha liderança, uma televisão de 75 polegadas, última, QLED, última geração, $298 uma televisão. Uma família que ganha $2.000 consegue comprar uma televisão de 75 polegadas aqui. Uma pessoa para comprar uma televisão de 75 polegadas tem que dividir em 24, 48 vezes num cartão. E eu num lugar daquele, onde você consegue ter acesso, você consegue comprar algumas coisas, você tem acesso a algumas coisas, você tem um senso. Eu falei para minha esposa, eu me senti estrangeiro nesse lugar. Vontade de voltar para minha terra, para comer a picanha, que é a abóbora, uma delícia. Estou brincando. Eu senti saudade desse lugar. Eu falei para minha esposa, domingo não era para a gente estar dentro de casa, não era para a gente sair e fazer nada, era aniversário da minha filha, irmão, eu estava comemorando o aniversário da minha filha, mas eu falei, domingo tinha que estar na igreja, eu sou pastor. E aí eu pisei no Brasil e eu disse, eu também não sou daqui. Há uma Jerusalém celestial nos esperando. E na minha casa, quando eu sentei, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor falou para mim, você vai falar sobre Apocalipse. Porque você entendeu que você não é daqui, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Ei gente, deixa eu te falar uma coisa. Não há Bolsonaro, não há Lula, não há Alexandre de Moraes, não há quem possa deter a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O dia que não der mais, soará como um alarido de trombeta. Os anjos tocarão essa trombeta e ele virá com grande poder e glória buscar sua noiva, e nós subiremos com ele para morar no céu. Mas o meu desejo é que você saia daqui essa noite com isso. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou desse lugar. Eu não sou desse lugar. João, no capítulo 14, se não me engano, ele registra isso. Os discípulos começam a perguntar a Jesus, o Senhor lhe diz, eu estou indo preparar a morada. É 14 ou 15? 14. Eu estou indo preparar a morada. Eu estou indo preparar um lugar para todos vocês. Todos vocês vão ter lugar para morar. E aí o texto bíblico diz assim, Apocalipse 21, o verso 21.
As 12 portas eram de pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Enquanto na terra, talvez o mais importante para a gente é o ouro, no céu, está dizendo o seguinte: o mais importante aqui é a minha presença. Porque o que vocês valorizam aqui eu uso para a gente pisar em cima, porque aqui o que vale é a minha presença. Ei, se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Talvez você está sentado aqui e está falando assim: pastor, Jesus não vai voltar agora. Eu sei, ou não sei. A Bíblia diz que ninguém sabe, nem anjos, nem demônios, somente o Pai. Que já está tendo aí, Mateus 24, já está, as dores de parto já estão muitas, há muito tempo. Mas a minha ideia em pregar Apocalipse para vocês é fazer você sair daqui com essa consciência. Eu sou estrangeiro, peregrino, eu estou aqui de passagem. Eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma morada celestial. Eu tenho um pai que foi preparar a morada para mim. Eu tenho alguém que morreu e pagou o preço para mim. Eu tenho alguém que fez o seguinte: colocou um cartão e disse: está paga a sua dívida. De frente do parque, irmão, da Disney, para você entrar, tem uma carinha do Mickey, onde você apresenta um cartão e precisa colocar uma digital. Você pensa que a Sara e a Laura se preocupou de quanto foi o parque para entrar? Elas só pegaram o cartão, apresentaram o cartão e colocaram o dedo e entraram. Porque na cabeça delas, elas pensaram assim: tem um pai que pagou a conta para mim entrar aqui. É como se nós chegássemos no céu. Ele vai olhar para você e diz: ei, entra, porque eu já paguei para você. Pode entrar porque está tudo pago. Entra, desfruta. Tem banquete preparado, tem mesa preparada, tem jantar feito, está tudo pronto. O Cordeiro que venceu a morte na cruz, pagou toda a dívida sua. Só entra e desfruta. As meninas apresentavam o cartão, entravam e falavam: pai, nós entramos. Eu falei: pode entrar, filha, porque teve um pai que já pagou. Pode entrar, filho, pode entrar, filha, porque Jesus Cristo de Nazaré pagou a minha dívida, a sua dívida, na cruz do Calvário. Todo o escrito de dívida foi desmantelado na cruz. O que é isso, pastor? O escrito de dívida foi rasgado, tragada foi a morte, e Jesus diz: eu a venci, e pode anotar o nome dos meus filhos, porque eu estou abrindo essa fila. O primogênito dos mortos, eu puxo a fila. Fica de pé. Se ele voltasse agora, para onde você iria? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pastor, eu entendi que eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Eu entendi, pastor, que eu preciso entregar minha vida para Jesus hoje. Eu não sei para onde eu iria, pastor, se eu morresse. Mas eu entendi, pastor, que alguém pagou o preço por mim. Se você entendeu que você precisa desse Jesus, não é de uma religião, não é de uma igreja, é de Jesus, o que venceu a morte. Eu queria te encorajar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pastor, eu estava meio desviado, pastor, eu estava meio perdido assim, pastor, sem saber o que fazer. Eu sinto que se Jesus voltasse hoje, eu não iria para lugar nenhum, pastor. Eu iria ficar aqui na terra. É com você que essa palavra está falando. Eu queria que você, de olhos fechados, a festa que precisa acontecer é no céu, irmão. Quando um pecador se arrepende, é uma festa no céu. Então eu queria coragem sua de sair do teu lugar e vir aqui à frente para a gente orar junto. Eu queria coragem sua. Eu não sei se há alguém aqui nessa condição, e se tiver, está tudo bem. Ele também morreu por você, como morreu por mim. Ele pagou o preço na cruz. Não fui eu que paguei, foi Ele que pagou. Ele pagou o preço por mim e por você. Tem alguém aqui essa noite que precisa fazer uma aliança com Jesus, que entendeu que essa palavra é para você. Eu queria que você tivesse coragem de sair do teu lugar e vir aqui à frente para a gente orar juntos. Tem alguém aqui essa noite que deseja voltar para o Senhor?
Eu queria que você, de olhos fechados, a igreja de olhos fechados, não precisa abrir os olhos. Tem alguém aqui essa noite que precisa voltar para Jesus, que precisa assumir esse compromisso, essa aliança com Cristo. É com você que o Senhor está falando. É sobre a sua alma que o Senhor está falando essa noite. É sobre para onde ela vai. É sobre o lugar que você irá morar após a morte. Pastor, eu não acredito que existe vida após a morte. Não existe vida aqui no mundo, mas existe uma vida eterna. E ela existe. E se você não tinha conhecimento, eu estou tendo conhecimento para você agora. E aí você será julgado segundo o teu conhecimento. E agora você está sabendo que existe. Existe alguém aqui essa noite que precisa voltar para Jesus ou entregar a vida a Ele. Sai do teu lugar e vem aqui à frente para a gente orar junto.